grande assunto. Vocês gostam de rock? Rapaz, eu gosto, mas eu também estou na década de 60 no rock, viu? Estou lendo os autores da década de 60. Eu estou perguntando porque é o seguinte, eu vou trazer aqui um camarada muito bom da música, do rock, um baixista, que vai aqui participar aqui do nosso Almanac 61. O César, que seria o próximo convidado, ele não está conseguindo entrar. Então, César Fonseca, o jornalista César Fonseca, que vai comentar sobre a CELAC. E, enquanto isso, a gente vai trazer aqui o Roberto Viana. Espera aí, deixa eu incorporar o Roberto Viana aqui. Opa, o César chegou. Eu vou fazer uma pergunta depois para o baixista aí, mas eu vou ter que também sair, que tá estourando meu horário aqui também. Então, vou fazer o seguinte, eu vou trazer o Roberto aqui. O César chegou. Eu vou trazer o Roberto para dar um oi aqui. Roberto, tudo bem? Olá, bom dia. Roberto Viana aqui, me apresentando. Sou músico, produtor. Todos conseguem me ouvir? Sim. Rapaz, eu vou ter que sair, mas é um prazer conversar com você, Roberto Viana. Eu vou ter que sair da transmissão ao vivo, mas vou ficar escutando aqui, até porque eu tenho um compromisso aqui. Mas eu queria ontem eu estava com pessoas que escutam jazz, um conhecido que tem uma banda, pessoas que são amadoras. Mas você é baixista e tem uma coisa que eu não sabia. Disse que é difícil arrumar baixista. É verdade isso, cara? Olha, formar banda, essas coisas? A parte mais difícil para encontrar numa banda é a cozinha, né? O baixo e a bateria, né? Inclusive, eu estou tendo muita dificuldade em encontrar bateristas aqui para poder fazer um trabalho mais contínuo com a minha banda, né? Mas é bem mais escasso. É bem mais escasso, né? Inclusive, rola uma piada no meio musical que dizem que o baixista é um guitarrista frustrado, né? Mas você acha que isso se deve ao quê? Porque o guitarrista, né? Assim, a mídia e tal, a gente vê o guitarrista e tal, e a importância do baixista é fundamental, logicamente, né? Mas você se deve isso ao quê? Porque o jovem quer ser o guitarrista porque é o que aparece ali primeiro, talvez, não sei. Quando o cara vai filmar, você tem uma explicação para isso, meu amigo? Não. Normalmente é isso que acontece, né? Nós temos na história principalmente do rock, que é o gênero musical que eu trabalho, né? É o rock e o heavy metal. Ele é muito firmado em cima dos riffs de guitarra. O que é um riff? Um riff é uma construção rítmica, harmônica e melódica, que é por onde a música vai ser construída. O baixo, ele vem ser uma espécie de alicerce, de estrutura harmônica, onde a melodia e as harmonias elas vão permear. É a base, né? A palavra baixo vem de basso, que é o alicerce, né? E o fato do contrabaixo numa banda de rock, ele é muito importante, porque ele é o que dá o grave. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir aqui, eu vou dar até uma aumentada aqui no meu amplificador. Show de bola. Você tá me lembrando do Chris Squire, aí vai ser seu solo aí. O Chris Squire do Yes, ele sempre foi uma referência. O Geddy Lee do Rush, né? Hoje eu me atrevo a... Eu não vou dizer que eu canto, né? Eu costumo dizer que eu balbucio algumas melodias. O Geddy Lee, ele é uma referência, mas a minha principal referência é um camarada em inglês chamado Steve Harris, que é o baixista do Iron Maiden. Isso. Inclusive o meu trabalho de conclusão de curso de música na UFMT,
ele foi um trabalho de análise do contrabaixo elétrico no álbum The Number of the Beast. E, inclusive, a minha última prova foi fazer uma execução da música The Number of the Beast, né, onde eu fiz todo o trabalho de análise musical dessa peça, da estrutura harmônica, da estrutura melódica dela, da estrutura rítmica, os compassos, e principalmente a técnica do contrabaixista Steve Harris, né, que ele, muita gente pensa que ele toca com 3 dedos, dessa forma assim. Acontece que ele utiliza uma técnica específica que ele não apoia o polegar nem no captador e nem nas cordas, ele deixa o polegar solto. Então, com isso, ele faz esse movimento e utilizando apenas os dedos indicador e médio. A gente tem um pouco de problema de direito autoral, mas eu tive separado aqui umas... Olá, estão por aí? Estão ouvindo. Ele é aquele ótimo. Eu tinha separado aqui o Steve Harris, que eu ia também comentar com você sobre o Steve Harris. Sim, pode falar. Não, eu estava tentando colocar um pouquinho aqui do som dele, mas a gente tem problema com o direito autoral, né? Ah, entendi. Agora, enquanto o João procura, o baixo ele tem 4 cordas ou não necessariamente? Normalmente, os baixos mais comuns, né, vamos dizer assim, eles utilizam a corda Sol, Ré, Lá, Mi. Porém, nos anos 80, houve a necessidade de ter um grave a mais aqui, que é a corda Si. Já no final dos anos 80, início dos anos 90, criou-se o baixo de 6 cordas, como esse aqui. O baixo de 6 cordas, ele tem uma corda Dó, aqui, ó, aguda. A primeira corda é Dó. É o que facilita, que dá para fazer mais solos, dá para fazer harmonia. Que é para tocar como se fosse uma guitarra, né? Um complemento, né? Um complemento harmônico, né? A mais, um instrumento harmônico a mais. Fantástico, fantástico. Baixistas como Nico Assunção, o brasileiro Nico Assunção, que é uma referência também para mim, principalmente pelo fato de ser um cara que levou a música brasileira, o baixo brasileiro, a um patamar de nível técnico comparado com grandes músicos internacionais. O Nico Assunção, ele utilizava uma técnica no baixo de 6 cordas chamado two hands, que é você utilizar as 2 mãos tocando no braço do instrumento. No rock brasileiro, nós temos o exemplo do Luiz Mariucci, ex-baixista do Angra e do Xamã, acompanhou por muitos anos o grande vocalista André Matos. Ele também utiliza a técnica do two hand. Ele utiliza dessa técnica, né? E tem uma música do primeiro álbum do Angra chamado Carry On, que depois da introdução ela é finalizada com um lick de two hands em diminuto, né, na escala diminuta. Eu fiz aqui um pouco mais lento para vocês poderem conferir e depois tentar reproduzir em casa, mas só que ele faz isso numa velocidade muito alta.
Então, essas são uma das principais técnicas do contrabaixo, né? Sem contar que você pode fazer grooves, como o caso de The Chicken, que é o grande baixista americano Jaco Pastorius, que faleceu em 88, mas ele foi o cara que tirou o baixo do fundo do palco e levou para frente como um instrumento solista, né? Porém, o que me chama mais atenção na linguagem do Jaco Pastorius é a condução, o groove. Ele jogava para o captador da ponte, né? Nós temos 2 captadores, captador do braço, captador da ponte. Ele jogava, ele fechava o volume do captador do braço, deixava só esse volume aberto para ter esse timbre mais... Excelente. Bom, o Alisson, você tem que sair, né, Alisson? Muito bom, parabéns. Roberto, desculpa, eu até atravessei a entrevista aqui, porque eu queria fazer essas perguntas, mas é muito legal, muito legal. Parabéns. Desculpa, você é aqui de Brasília? Não. Não, eu sou de Cuiabá, Mato Grosso. Cuiabá, Mato Grosso também. Por incrível que pareça, aqui também tem vida, existe vida aqui em Cuiabá, existem bandas de rock aqui em Cuiabá, né? Inclusive, eu participo já de banda de rock desde a minha vida inteira, né? Meus 15, 16 anos eu comecei a me enturmar nesse ambiente, nesse movimento, né, de bandas de rock e sempre tocando o contrabaixo, né? Maravilha. Não, pois é, eu estou fazendo uma provocação aqui com o João, com o André, né? E, eu tenho o Rênio Quintas, que é um maestro aqui, mas ele lida com outras questões. Ele se comunica com tudo na cultura para a gente fazer essa ponte aqui também. Né? Opa, seria um grande prazer, viu? Pois é. Tem um guitarrista que eu perdi o contato com ele aqui, mas também era o Haroldinho Matos, né? Participou dessas bandas, a Nord Blues Band, as bandas. A gente tem que botar essa galera, né, fazer essas pontes, porque é bom demais, é muito talento e a gente tem que fazer essas pontes aí, João. Nossa obrigação, hein? Então, vamos trazer o Reino aqui. Bora. O Reino Quintas, que boa pedida. Companheira, a Célia Porto, que, aliás, eles estão fazendo um show, acho que, não sei se é hoje, enfim, depois eu tenho que olhar aqui, é onde a Célia Porto está organizando. Eu não conheço ela pessoalmente, sou amigo do Rênio, mas eles estão fazendo uma releitura do Michael Jackson. Né? Legal. Aí eles estão apresentando aqui, vai ser acho que na Sala Funarte, né? Que fica... Mas, enfim, Roberto, muito obrigado. André, muito obrigado. João, obrigado, Alisson. Tenho que ir aí, mas vou estar acompanhando e vou estar dando audiência para vocês. Um grande abraço aí. Vai cuidar do Rafael e do Miguel. Exatamente, é isso aí. Tem que pegar ali os meninos. Até mais. Tchau. Tudo bom. Peraí, deixa eu... isso. Roberto, tem um comentário aqui, ó. Opa! Andreilza Galdino Costa, bom dia, professor Roberto Viana, você é maravilhoso, parabéns, sucesso, você merece. Bacana, muito bom. André, você teria alguma pergunta, alguma observação para fazer aí? Não, só parabenizar o Roberto Viana, dizer que eu aprendi, né, que você foi bem didático aí nas expressões de como esses instrumentistas usam, né, o dedilhar, as técnicas que eles usam, muito bom. Mostra que você realmente é talentoso e tem sensibilidade e preocupação em ensinar, em passar conhecimento. Isso é bacana, Roberto. Bom trabalho, cara. Eu acredito que isso aí é um pouco da sina do professor, né? Pois eu me tornei professor no ano de 2011, né? Com muito orgulho, eu faço parte
do quadro de professores efetivos da rede municipal de educação aqui em Cuiabá, e desafios diários de ensinar música, levar um pouco de cultura e arte para os nossos pequenos na rede municipal, é um trabalho muito gratificante, né? Eu trabalho com crianças de 4 a 10 anos, e quando é como lapidar um diamante bruto, porém, esse diamante, ele é muito mais maleável, como se você tivesse... Eu usei o exemplo do diamante bruto, mas as crianças, elas são muito mais maleáveis, né? Elas são muito mais fáceis de trabalhar, é um público que é curioso por natureza, e essa verve de trazer uma forma didática de fazer música, isso eu trago para minha banda, inclusive, né, onde nós temos alguns trabalhos já realizados aqui em Cuiabá, como o caso do curso de workshop de apreciação, percepção e análise musical em heavy metal, onde nós vamos nas origens do metal e chegando até as bandas do metal extremo, onde nós desmistificamos e exemplificamos de forma técnica como funciona cada instrumento dentro de uma banda de heavy metal, como funciona cada instrumento de uma banda de rock, analisamos as peças, as suas estruturas harmônicas, rítmicas, como eu fiz no meu TCC, como eu fiz na minha monografia, no meu trabalho de conclusão de curso. E isso eu levo para o meu público, eu levo para os meus alunos, eu levo para qualquer espectador. E essa é a função de um educador, né? Eu digo que eu me tornei mais professor do que músico, né? Porque tá no sangue, né? Eu venho de família de professores, e minha mãe era professora, e eu acabei herdando esse talento de poder transmitir o conhecimento. Maravilha. Ô Roberto, tem mais um comentário aqui, né? A Adreilza retorna aqui, Cuiabá, orgulho de você na educação de nossas crianças. Foi justamente o que você acabou de dar aí, né? É que está travando aqui. Está tudo bem com vocês? Eu estou travando aqui. Você, né? Tá tudo bem. Tá, estou ouvindo bem. Professor Andreilza é professora de educação física, né? É uma querida parceira minha. Torcemos para o mesmo time, e é sempre um prazer trabalhar com o professor Andreilza. Abraço, querida. Maravilha. André, tem um comentário aqui que eu acho que é para você. Muito bom. André, tem um comentário que eu acho que é para você aqui, ó. É minha irmã, viu? É Nunes Martins. Isso. Parabéns, André. Deus te inspire sempre. Obrigado, querida. Muito bom. Ô, Roberto, você, quando o Alisson perguntou se você era de Brasília, ele falou, não, eu sou de... Por incrível que pareça, Cuiabá tem rock, música e tal, etc. E Cuiabá tem uma cena cultural fantástica, e tem muito rock, muitas bandas importantes. E você também tem colegas baixistas aí que são meus queridos também, né? Um deles é o Ebinho e o outro é o Fidel. Como é que é? Você tem contato com eles, não? Falei com o Fidel agora há pouco, me convidando para a gente ir lá no sítio dele, convidando todo mundo para ir lá no sítio, né? No sítio do irmão dele, Tony Fernandes, né? Infelizmente, Tony faleceu no início do ano passado, né? Ele já vinha apresentando um quadro de saúde já bem debilitado, mas Fidel tá de volta a Cuiabá, tá tomando conta, e eu fui aluno dos dois, né? Tanto do Tony Fernandes quanto do Fidel. Tenho um carinho muito grande por aquela família. Foram eles que
ajudaram a trilhar o meu caminho na música, né? Eu era menino e Tony ia lá na minha casa e me passava conhecimento, depois ficava de prosa com meu pai, acabava ficando lá por casa, almoçava e depois varava à tarde a gente conversando sobre diversos assuntos, eu, Tony, papai, né? E de forma que essas pessoas marcaram muito a minha vida, a minha carreira musical, né? O Webinho o Webinho, ele é um exemplo entre milhões, né? Um cara cuiabano, saiu daqui, hoje mora lá nos Estados Unidos com a família, né? Com a esposa e os filhos, e tem se destacado na cena jazz internacional de forma brilhante, né? O Webinho, ele além dele ser um amigo, é uma referência. Há pouco tempo eu acabei adquirindo um dos contrabaixos que era dele, né? Eu peguei, tirei foto e mandei para ele lá nos Estados Unidos. Ele, Roberto, ele aquele jeitão dele, né? Roberto, eu fico muito feliz desse baixo estar com você, meu querido. E é sempre um prazer imenso, né? Roberto, eu tenho uma pergunta para você. Diga lá. Eu queria saber um pouco assim da sua trajetória, né? Você começa como músico de forma amadora e vai se especializando. Quando você vai para o ensino, é uma questão de sobrevivência, mas você também se realiza nessa atividade. Como é que foi isso? Olha, eu comecei meus estudos em música no ano de 1993. Vai fazer 30 anos que eu estou nessa jornada, né? Meu pai era muito amigo da professora Edith Seixas, que é dona do Conservatório Dunga Rodrigues, e ela conseguiu uma bolsa para que eu e o meu irmão estudássemos lá no conservatório dela, né? Estudávamos piano. E eu venho de uma família de protestantes, né? De uma família de presbiterianos, então a prática musical, a vivência musical, pois é, a vivência musical de quem está numa família como a família evangélica, por exemplo, uma família religiosa, a prática musical se faz muito presente, né? E a professora Edith Seixas, ela conseguiu essa bolsa para nós. Em um ano, eu fui indicado para o terceiro ano do curso técnico de piano. Eu acabei estudando piano até por volta dos meus 12, 13 anos. Porém, num belo dia, numa manhã de domingo, o filho de um presbítero bate assim nas minhas costas, assim, né? Ei, vamos lá em casa pra gente ouvir música? Falei, como assim ouvir música, cara? Uma hora dessa, de escola dominical, né? Meu irmão veio da Bolívia, o irmão dele fazia medicina. Alexandre Salier, meu amigo, um abraço, queridão. Não podia deixar de falar de você aqui. E nós matamos a escola dominical para ir lá na casa dele para ouvir música, né? E lá ele me apresentou o Iron Maiden, né? E eu, na cabeça de um menino de 12, 13 anos, né, adolescente, aquilo mexeu muito comigo, as linhas do baixo, as linhas melódicas e os arranjos, os riffs, a capa do disco, aquilo tudo me impactou, de forma que eu não queria mais saber de tocar o piano, eu só queria o contrabaixo. Eu tinha um violão tonante em casa, o qual eu utilizava só os bordões dele para ficar tentando tirar as linhas do baixo ali, né, no violão tonante. Eu consegui um contrabaixo já um pouco mais velho, né, por volta dos meus 15, 16 anos, um Giannini, o qual eu troquei por um par de tênis, né. Aí quando minha mãe viu, meu pai viu também que o negócio já estava sério, eles me apresentaram para um amigo deles chamado Irapuã de Melo, que mora aqui perto de casa. Um abraço para o seu Irapuã aí, ó, que estiver nos assistindo. Seu Irapuã de Melo, ele foi lá e me colocou um norte, né? E a partir dali, isso eu já estava com a idade dos 16 anos, já tocando e fazendo apresentações por aí.
E seu Irapuã, ele foi lá e me deu essa orientação, ele me indicou o Fidel, me indicou o Tony, e eu comecei a estudar música exaustivamente, né? Com 16 anos eu já tinha definido o que eu queria para mim, que eu queria fazer a faculdade de música na UFMT, e foi o que eu fiz, né? E de lá para cá, 30 anos se passaram, toquei com grandes bandas aqui do cenário rock, heavy metal, aqui de Cuiabá, né? O qual destaco a minha antiga banda de thrash metal chamada Carrascos, que naquela ocasião, em 2005, 2006, havia um blog chamado Espaços das Tribos, em parceria com um jornal já extinto chamado Folha do Estado. Eles faziam uma espécie de ranking dos melhores músicos do ano, e eu fiquei por 2 anos consecutivos entre os 3 melhores, né, ficando atrás apenas de Ebinho Cardoso e de Samuel Smith, né, que saíram de Cuiabá, se tornaram músicos internacionais. E no outro ano eu fiquei atrás de novo do Ebinho e do Bruno Caiapi, né? Bruno Caiapi, ele na verdade é guitarrista, mas naquela ocasião ele estava tocando baixo, né, com a banda Zagaia. E o Caiapi, ele fundou um grande nome da música aqui em Cuiabá, que é o Macaco Bong, que é uma banda de indie rock com fusion, é uma banda instrumental, e os caras já saíram na revista Rolling Stones, já tocaram, fizeram turnê na Europa, turnê na Inglaterra, turnê nos Estados Unidos, enfim, são grandes nomes que saíram daqui de Cuiabá e foram por os 4 cantos do mundo, né? E eu permaneci aqui, né? Nessa que eu permaneci aqui. Veio o ensino. Eu já tinha minha carreira consolidada, né? Já estava com um certo tempo, né? Tocando com a banda Sixtons, que é de clássicos do rock, né? E aí eu virei pai, né? E naquela ocasião, a turma falou, vai lá, faz o concurso, vai que você passa. É uma estabilidade e tal. Eu fui lá e fiz, assim, despretensiosamente, passei, né? Passei no concurso, fui bem colocado, inclusive, e não estudei para fazer essa prova, para ser bem honesto, né? Foi, assim, pela vivência, pela experiência, e aí eu fui para a sala de aula, né? Na sala de aula eu me reinventei enquanto professor, né? Me reinventei enquanto músico, principalmente, e passei a enxergar a sala de aula como o palco do professor, né? Em sala de aula eu me torno um outro tipo de artista, que é o artista que vai transmitir não só a minha parte técnica, a minha execução e tocar ali, divertir as pessoas, mas formar cidadãos. E eu tomei essa consciência para mim, né? Eu tomei posse disso e a partir de então eu sempre vim com esse foco de trabalhar com formação. Ainda que eu faça apresentações, os meus shows com a minha banda Ponte de Ferro, quero mandar um abraço aí para o João Luiz e para o Eric e Delia, que estão assistindo a gente aí. E eles têm sido um apoio que eu tenho aí já há quase 3 anos, né? O Eric já estuda comigo desde o começo, né? Eles, além de serem músicos da minha banda, são meus alunos, né? E essa verve, como eu falei lá no início, né, de ensinar, ela tomou conta de mim, os meus concertos, os meus shows, minhas apresentações. Eu sempre tenho que falar trabalhar de uma forma didática com o público para poder atrair a atenção desse público. Não é pelo fato de sermos do rock and roll que a gente vai subir no palco e ficar lá todo mundo com cara de maluco, né? Eu quero mostrar uma nova cara do rock and roll, que é uma coisa mais séria, mais sóbria, né? Mas sem
deixar de ser carismático, sem deixar de ser uma coisa leve, sem deixar de ser uma coisa divertida, né? Essa é a função da música. A música, ela é para agregar, né? Então, não tem como a gente agregar só subir no palco, tocar, executar, tchau, vamos embora para minha casa e pego o meu cachê. Não. Se a gente não transmite conhecimento, não transmite uma coisa legal, não transmitir alguma coisa, nossa missão, a gente não pode considerar uma missão completa, né? Uma missão cumprida. Ô, Roberto, eu queria pontuar duas coisas com você aqui. A primeira delas é mais uma observação, né? Você mencionou aí, usou a Iron Maiden nas suas aulas, né? Chega, pô, o cara tá usando heavy metal lá com as criancinhas, né? Mas olha só, eu só me acalmo ouvindo heavy metal e Iron Maiden principalmente. Então, André, é verdade, André. No trânsito, né? Esse trânsito louco de Brasília aí, com esses congestionamentos, eu ponho Iron Maiden principalmente para ouvir, mas também Pink Floyd, e para isso gancho para falar do grande líder do Pink Floyd, né? Ele é grande em tudo, né? Roger Waters, né? Que é o grande baixista, né? Então, Roger Waters e outros aí você mencionou, não lembro o nome que você mencionou, aquele que trouxe o baixo para frente, né? Então, Jaco Pastorius. Exatamente. Trouxe o baixo para frente, né? Para frente do palco, né? Ganhou protagonismo, né? Ganha protagonismo. E a gente tem que falar também de Paul, né? Voltar lá um pouquinho, né? Paul também, que é... Né? Eu queria que você comentasse um pouco isso, mas antes disso, Roberto, eu tenho alguns comentários aqui interessantes. A Laura Moreno, olha que participação mais agradável do nosso baixista preferido. Muito bom, parabéns ao programa por todos os convidados. Estou adorando o papo inteligente nessa manhã. Laura, você conhece? Pode comentar. É minha namorada. Ah, que bacana. Fã-clube, hein? Fã-clube aí. Beijo, amor. A Adreilza manda um coraçãozinho aqui, uma referência ao que você se referiu a ela lá, que também é uma professora, né, muito dedicada, né? A Adélia Freitas, a minha querida escritora Adélia Freitas, lá de Goiânia, que legal, papo bom, gente inteligente, parabéns. Beijo, Adélia. A Gislene Marcolan, Beto, grande professor de música do Mato Grosso, está aqui também. Valeu, Giz, obrigado, querida. Isso, Giz. A Adreilza volta aqui, parabéns por valorizar a cultura, a cidade, professores de nossa amada Cuiabá. Roberto Viana sabe tudo, toca de tudo, pede para ele tocar. Um rasqueado para nós. Opa, bacana, bacana. André, você conhece rasqueado, André? Não. Nunca ouvi falar? Não. Rasqueado é um ritmo genuíno cuiabano. Inclusive, eu estou me devendo, viu, João? Eu estou me devendo conhecer o lado leste do Centro-Oeste, né? Mato Grosso do Sul, que eu não conheço. E eu tenho muita curiosidade, né? Por Cuiabá, por Dourados, Campo Grande, Corumbá, enfim. Mas vem para Cuiabá, que Cuiabá você vai apaixonar. Você vai ouvir muita música com certeza. Boa. E comer a peixada cuiabana, que é a coisa sensacional. Vamos organizar isso aí, né, Roberto? É uma recepção. Claro, claro. Cuiabá é uma cidade mágica, né? Mato Grosso em si é um estado mágico, né? O que acontece de cultura aqui em Cuiabá o cuiabano em si, o povo da Baixada Cuiabana, que daí a gente já pega Chapada, Cuiabá, Santo Antônio de Levergia, Várzea Grande, Corizal, Barão de Melgaço, Cáceres, são regiões muito festeiras, né? Então, a música se faz presente, as quermesses, as festas de santo e tudo regado com muita comida, muita alegria, muita festa, e de forma que eu espero não estar falando alguma bobagem aqui. Meu amigo Henrique Maluf, meu amigo Guapo e o Pescuma, eles são representantes
do rasqueado aqui em Mato Grosso, né? O Henrique Maluf, assim como Alex Teixeira, eles têm um trabalho muito sólido de pesquisa do rasqueado. O rasqueado, ele é um gênero que, na verdade, ele tem origens em terras paraguaias, que é o rasgueado, que é você pegar o violão e, em vez de tocar, simplesmente tocar, você rasgueia a corda, que é uma coisa do flamenco, um pouco do flamenco, você rasgueia a corda. Eu vou pedir licença aqui, eu vou pegar até meu violão aqui rapidamente, só um momento. Vai lá. Você precisa vir, André. Aqui Cuiabá. João, a Serra do Deixa eu Cachimbo conferir se ele está afinado. Fica em Mato Grosso, não é isso? A Serra do Cachimbo lá no norte, bem no norte mesmo. Pois é, você acredita que eu estive lá por breves minutos, vindo num voo da FAB de Manaus para Brasília, e a gente desceu na Serra do Cachimbo, que a aeronáutica tem uma base lá, né? Isso eu tinha 15 anos, né? Mas, enfim, não conheço Mato Grosso e estou me devendo isso. Muito bom. Ô Roberto, Oi. Então vamos atender o pedido da André Ilza aí para você tocar o rasqueado, né? Bom, eu não sei se eu vou conseguir cantar, mas pelo menos demonstrar um pouco da técnica do rasqueado, né? É um pouco do que eu aprendi pela vivência, pela experiência de tocar com algumas bandas de baile aqui em Cuiabá, né? E pelo contato com esses músicos com que eu citei, Henrique Maluf, que é de Cáceres, e ele tem um trabalho muito sólido de rasqueado de fronteira, como eu disse, a origem lá em terras paraguaias, e tem rasqueado de rio acima, rasqueado de rio abaixo, rasqueado cuiabano. Então, a forma... não sei se vai dar para pegar aqui. Aliás, Roberto, você mencionou o Henrique, e só para fazer uma observação aqui, o Henrique, eu encontrei com ele em Brasília no curso de verão da Escola de Brasília, que, aliás, recebe muitos músicos de Mato Grosso, do Brasil inteiro, né? Eu encontrei com ele lá. Acho que foi a última vez que encontrou, tem muito tempo, porque eu preciso encontrar o Henrique, convidá-lo, inclusive, para vir aqui. Né? Henrique é um talento, né? Ele é um irmãozão que, além desse trabalho que ele tem com o rasqueado, nós tínhamos uma banda de rock chamada The Bugres, porque juntava 3 mato-grossenses, né? 3 bugrão, né? Ele e o baterista Marcos Tubarão, que é um outro talento da bateria. O cara toca do jazz ao lambadão, do jazz ao rasqueado, do funk ao metal extremo. Marcos Tubarão, ele é um cara que ele veio só para somar, e esse trabalho casou, né? 3 peças fundamentais ali, né? Mas, como eu dizia, a técnica básica do rasqueado é de você rasguear. O flamenco tem muito disso aqui. E o rasqueado, ele tem, além desse rasgueio, ele tem um abafado aqui. Sensacional! Deu para sentir um gostinho aí, André? Oh. Maravilha! Gente, maravilha aqui a presença do Roberto Viana. Infelizmente, a gente vai ter que avançar aqui, já temos outros convidados chegando, mas antes disso eu quero ler aqui, Roberto e André, mais alguns comentários dos nossos espectadores. Opa! Está muito bom aqui a participação. Espera aí, só um pouquinho para eu não me perder aqui. A Gislena a gente já leu. A Adrielza também. Vamos aqui. Helena volta aqui. Adorei, Roberto. Ela está exclamando aqui. A Laura voltou aqui. Música como complemento na educação e muito relevante. Parabéns. Cícero Mota, bom dia. Excelente programa. Sou aqui do Nordeste.
precisamente da cidade de Paulista, no estado de Pernambuco. Viva o multiculturalismo do Brasil. Você conhece o Cícero, André? Não conheço. Agradecer o Cícero aqui. Maravilha, a gente está sendo assistido no Nordeste, lá em Pernambuco. Obrigado pela audiência, Cícero. Eu tenho um pezinho lá no Nordeste, né? Porque os meus avós maternos são do Ceará, né? Legal. A minha mãe nascida em Corumbá, como nosso amigo falou, né? Corumbá, e meu pai cuiabano, eu sou daqui, meu filho daqui, é isso aí. É o Brasil, né? É o multiculturalismo, né, do Brasil, como refere aqui o Cícero Mota. A Adreilza volta aqui, larga de modéstia, você sabe sim, né? Está se referindo a você cantar, tocar o rasqueado. Olha aqui, nosso próximo convidado está aqui também assistindo, que é o César Fonseca, ele edita esse blog aqui, que é o Independência Sul-Americana, está aqui comentando. Estou encantado com o Roberto e o André. Poeta sensacional, de grande sensibilidade, esse Brasil é grande mesmo, cheio de talentos. Aí a Adreilza volta aqui, né? Acho que truncou aqui a mensagem dela, mas, enfim. Para aí, que só um pouquinho aqui, o César saiu aqui da sala de espera. Vamos ver se o César volta aqui. Mas é isso, então. Vamos deixar aí para suas considerações finais, o grande Roberto Viana. Aliás, quando a Adreilza pediu para você tocar o rasqueado, eu pensei que se você fosse tocar no baixo. No baixo ele é muito mais fácil, né? Porque a cadência é você utilizar a nota fundamental, a terça e a quinta. No caso dessa cadência que eu fiz é em sol, ou melhor, mi maior, si com sétima e lá. São os 3 acordes básicos. Então ele vai soar mais ou menos dessa forma. Eu tenho um amigo que é o Denner, baixista, toca com milhões de bandas e dupla sertaneja, e bandas de baile. Ele costuma fazer um pouco do sotaque do violão no contrabaixo, e de forma que eu acabei sugando essa linguagem dele. Ele joga pro contratempo. Ou então ele faz... São sotaques, né? Sotaques, tentando acompanhar a parte rítmica do violão, da bateria, né? Que é um ritmo polirrítmico, né? É um estilo polirrítmico. A bateria está num bumbo em 3, a caixa em 2, o chimbal em 12, em 6/8, é um negócio meio de maluco, né? Exatamente. Adreilza está aqui, maravilhoso. Pessoal, queria pedir para vocês, a gente está com uma boa audiência aqui, uma excelente audiência, pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal. Se inscreva aí, dá o joinha para receber as notificações. Aliás, acione o sininho para receber as notificações e dá o joinha aí para ajudar a impulsionar aqui o nosso programa. Gente, o César sumiu de novo. César, estou te esperando aqui, se você estiver assistindo. Nossos convidados eles estão com problema de conexão, né? A gente vai receber também o professor Manuel Mota, analista político, ele vai analisar aí uma fala do ministro da Justiça, Flávio Dino, e o César vai abordar a questão da CELAC, né, Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, e a gente ia receber também peraí, deixa eu pegar minha colinha aqui, a gente ia receber também o Bira Lopes,
o Biramar Lopes, né, estudioso de geopolítica e relações internacionais, que ia falar da guerra da Ucrânia. Mas o Bira está com problema de conexão também. Então, a gente não vai conseguir incorporar. Vou esperar só mais um pouquinho aqui o César, ele não está me respondendo, mas é assim mesmo, né, gente? Né, André? É assim mesmo. Mas, André, você não enfrenta muito essas dificuldades na TV Senado, não, porque lá também tem uma grande estrutura de pauta, de produção, tecnologia, né? Verdade. A gente entrou mais nessa coisa de online e tal com a pandemia, né? E de alguma forma ficou, né? De alguma forma ficou. Então, quando a gente precisa de entrevista de fora, geralmente a gente pede tudo, ou faz assim passa um link, né, para gravar tudo. Mas não tem muita dificuldade não com isso. Muito bom. Então, a gente vai ter que encerrar. Eu, infelizmente. Para aí, chegou aqui o grande César Fonseca. César, você tem que abrir sua câmera. Enquanto o César resolve o problema técnico dele aí, agradecer você, Roberto Viana, sensacional. Tem algum show, tem alguma coisa programada aí na sua vida? Fala aí pra gente. Eu estou com algumas datas aí já na agenda, né? A primeira vai ser agora dia 18 de fevereiro, que nessa eu não vou tocar, mas eu vou prestigiar o grande vocalista Paul Di'Anno, vocalista que foi o cara que gravou os primeiros álbuns do Iron Maiden. Ele vem tocar aqui em Cuiabá, né? Uma turnê que ele está fazendo especialmente aqui para a América do Sul, especialmente aqui no Brasil, e coincidiu de ter uma data disponível na agenda dele, conseguiram trazer ele para cá, para Cuiabá, e eu vou estar prestigiando esse show. Além disso, nós temos 18 de fevereiro. Né? Isso. Bacana. Além disso, acho que ainda estarei aqui. Vou lá. Pleno carnaval, né, também, né? Bacana. Pleno carnaval. Além disso, tem dia 11, tem o aniversário dos meus amigos Motoclube Irmão de Estrada. Eu estarei lá prestigiando também. E data com a minha banda, dia 11 de março, no Malcolm Pub, fica na Avenida Miguel Sutil. A banda Ponte de Ferro vai estar fazendo o melhor do clássico do rock, do hard rock, temas de filme, temas de anime, desenhos e videogame, que a rapaziada gosta, esse público nosso gosta, o público geek, o público nerd gosta muito dessa coisa mais voltada para temas de filme, de videogame, de desenhos e anime. Então, nós vamos fazer um show especial no dia 11 de março, e no dia 7 de abril nós vamos estar lá no Cavernas Bar, apresentando mais uma vez, né? Só que dessa vez tem um motivo especial, vou estar fazendo o meu aniversário de 40 anos. Boa data. João, data. Oi. Me permita, antes de sair, agradecer a você pelo convite, por essa manhã vibrante que foi, por ter conhecido o Alisson, por ter conhecido o Roberto Viana, pelo que eu aprendi com ambos. E queria só dizer aqui ao Roberto Viana que eu espero, né, que nos anos 30, nos anos 40, entre outras coisas, a gente ouça artistas de Cuiabá dizendo assim: eu fui aluno do Roberto Viana, ele que me colocou gosto pela música. Né? Porque a gente percebe que você tem um coração aí na música, no ensino, no aprendizado, na arte que promove as pessoas. Né? Eu acho que é isso. Então, que tem inúmeros desdobramentos, o seu trabalho com afeto, com compromisso social, e essa paixão, né? A paixão é tudo, né? Amém. O César conseguiu chegar aqui. Ô, César, você estava aí assistindo aí o Roberto, né? Quer fazer algum comentário aí com relação ao Roberto, antes de você fazer sua participação? Sim. Só uma coisa, César. Você tem que sair, André? Você pode continuar. É só mais alguns minutos. Tá, tranquilo, fica à vontade. Vai lá, César. Olha,
Estamos te ouvindo bem, César. Está tudo tranquilo. Imagem boa. O César está com um problema técnico, ele caiu novamente. Roberto, agradecer muito a você, meu irmão. Eu acho que sim, foi sensacional. Foi uma entrevista maravilhosa. Você realmente é um grande artista, um grande mestre, né? Agradecer você, dizer que o espaço aqui tá seu, é cativo. Vamos trazer essa turma aí que você mencionou aí, vou trazer sua banda. Vamos organizar essa pauta aí. Será um grande prazer. Foi uma satisfação imensa quando eu recebi o convite, e eu me sinto muito honrado por poder divulgar um pouco da cultura mato-grossense, mostrar que Cuiabá é uma cidade que, apesar da distância, né, é uma cidade muito importante, é uma cidade rica em cultura, em valores humanos, é uma cidade muito hospitaleira, e eu amo a cultura mato-grossense, a cultura cuiabana, especialmente, né? E dizer para todos vocês que estão convidados, aqui em Cuiabá tem água encanada, inclusive. Isso é uma piada que a gente sempre faz, né? Não, aqui em Cuiabá tem onça na rua, não tem onça na rua. Não, inclusive eu catei uma onça, eu botei ela para ficar aqui cuidando da minha casa, dia desse, né? Valeu, meu irmão. Obrigadão, um grande abraço. Valeu, gente. Muito obrigado. É uma satisfação imensa. Beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima. Até a próxima. Muito bom, sensacional. Muito bom. Maravilha, muito, né? Bom. O César já está aqui